pessoal, sejam todos bem-vindos ao vosso canal Mons Agricultura. E hoje nós vamos falar sobre o fotoperíodo ou fotoperiodismo. Mas para quem ainda não está inscrito no canal, agradecer que possa se inscrever agora, porque ainda tem muita coisa pela frente. Então, Fife, o que é fotoperíodo? É muito simples. Olha, o nome já diz, fotoperíodo. Foto vem da luz, período vem da fase, vem da duração. Então, fotoperíodo na fisiologia seria a resposta que as plantas têm em relação à duração da luz. A resposta das plantas em relação à duração da luz. Isso aqui é fotoperíodo, que é a habilidade dos organismos perceber a duração da luz. Portanto, essa duração da luz dita várias atividades que acontecem nas plantas, que podem ser a hibernação, que pode ser a reprodução, que pode ser a floração. O que isso quer dizer? Que o fotoperíodo dita se a planta vai florir ou não, se a planta vai reproduzir ou não, dita várias atividades que podem acontecer nessas plantas. Mas olhando para a floração, as plantas, quanto a floração, olhando para o fotoperíodo e floração, elas são classificadas em PDL, que são plantas de dias longos, PDC, plantas de dias curtos, e plantas indiferentes. Fife, qual a diferença? A diferença é muito simples. Primeiro nós temos que conhecer o FPC, que é o fotoperíodo crítico. Fotoperíodo crítico. O fotoperíodo crítico é o fotoperíodo em que abaixo do qual ou acima do qual a planta pode florir ou não florir. Portanto, vamos perceber uma coisa, que um dia normal tem a fase da luz e tem a fase noturna, que seria a fase escura. Olhando para essas duas fases, fase da luz e fase escura, então vamos dizer que as plantas de dias longos são todas aquelas plantas de dias longos, são todas aquelas plantas que florescem em dias longos. O que significa que todas as plantas de dias longos florescem quando a duração da luz é superior ao fotoperíodo crítico. Plantas de dias longos florescem quando a duração da luz é maior que o fotoperíodo crítico. Enquanto que as plantas de dias curtos são plantas que florescem em dias curtos. Então, ver que a quantidade de luz, ou seja, a duração da luz, é muito reduzida quando comparado com a fase escura. Portanto, todas as plantas de dias curtos são todas aquelas plantas que florescem quando a duração da luz é inferior ao fotoperíodo crítico. Então vamos dar um exemplo, a gente tentar perceber melhor. Portanto, acabo de elaborar aqui um exercício para a gente classificar as plantas, em plantas de dias longos e em plantas de dias curtos. Temos aqui um exercício em que essa aqui é uma cultura X, é uma planta X, em que o seu fotoperíodo crítico é de 12 horas. E nesse exemplo 1, a duração da luz foi de 13 horas e a duração em que houve ausência de luz foi de 11 horas. Então essa planta aqui podemos classificar, ou seja, é uma planta de dias longos ou uma planta de dias curtos. Se vai florir ou não vai florir nessa condição aqui. A gente vai ver, para poder florir, nós temos que plantas de dias longos são plantas em que a duração da luz deve ser maior que o fotoperíodo crítico,
Então nós vamos ter que olhar que se o fotoperíodo crítico foi menor que a duração da luz ou não. E nesse caso aqui, sim, porque a duração da luz é maior que o fotoperíodo crítico. Logo, o primeiro exemplo, essa planta vai florir. Podemos classificar a tal planta em planta de dias longos. Temos aqui o exemplo 2, em que o fotoperíodo crítico é de 10 horas, a duração da luz foi de 8 horas e a duração em que houve a ausência da luz foi de 16 horas. Portanto, o fotoperíodo crítico, né, é maior que a duração da luz. Essa planta podemos classificar em planta de dias curtos. Por quê? Porque a duração de luz, que é de 8 horas, é menor que o fotoperíodo crítico. Nas plantas de dias curtos, né, o fotoperíodo crítico, né, é considerado como um teto, onde abaixo do qual as plantas podem florir. Enquanto que nas plantas de dias longos, o fotoperíodo crítico é considerado como uma base. E temos aqui o terceiro exemplo, que o fotoperíodo crítico é de 15 horas, a duração da luz é de 15 horas, a duração, né, do escuro foi de 9 horas. Então essa planta também é planta de dias longos. Porque, atenção, nas plantas de dias longos, o fotoperíodo crítico pode ser maior ou igual ao fotoperíodo crítico. Mas falta uma coisa, nós temos que, na floração, quando nós estamos a falar de fotoperíodo na floração, as plantas são classificadas em plantas de dias longos, plantas de dias curtos e plantas indiferentes. As plantas indiferentes, elas são indiferentes, não tem nada a ver com a duração da luz. Se gostou do vídeo, já sabe, é só curtir e subscrever-se.